Chegamos aqui a mais um desafio do seu curso de PHP. E dessa vez foi aquele desafio que eu fiz lá, que você viu funcionando, que é o programa para calcular raiz quadrada e raiz cúbica. Raiz quadrada, tudo bem, eu te ensinei durante a aula que existe uma função, que é a função SQRT de calcular raiz quadrada. Mas e raiz cúbica, como é que eu gerencio? Um exemplo legal para você aqui, ó, é o número 64, que é um número bem legal, porque ele tem raiz quadrada e raiz cúbica, números inteiros, tá? Então eu tenho raiz quadrada de 64 é 8, e a raiz cúbica de 64 é 4. Como que isso foi feito? Como que você calculou raiz quadrada? Como calculou raiz cúbica sem ter função para raiz cúbica? Pois a resposta vem agora, logo depois da vinheta. Olá, pequeno gafanhoto! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à resolução de mais um desafio aqui do seu curso em vídeo de PHP moderno. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e agora a gente vai resolver o exercício que você acabou de ver funcionando, que é o exercício que calcula raiz quadrada e raiz cúbica de um número. Esse é mais um desafio daqueles matemáticos bem simples para você conseguir montar expressões aritméticas diretamente da linguagem PHP. Se você acha esse tipo de exercício meio inútil, que não vai servir para nada, espera até o dia que você precisar calcular a raiz cúbica de alguma coisa na linguagem de programação e perceber que não existe uma função específica para isso, mas existe uma saída matemática, aritmética para isso tudo, e eu vou te mostrar isso a partir de agora. Antes da gente resolver o exercício, assim como a gente fez no desafio 7, nós vamos ver uma pequena revisão aqui da matemática para você poder já ir relembrando como é que calcula a raiz quadrada de um número, raiz cúbica do número, e eu tenho um número muito especial aqui para te mostrar, que é o número 64. E esse número é tão especial porque a sua raiz quadrada e a sua raiz cúbica são números inteiros, fica mais fácil de entender. Vem comigo aqui para a gente poder desenhar mais um pouquinho. Vou rabiscar o meu caderno e você vai entender raiz quadrada e raiz cúbica. Entender não, você vai relembrar. Tá gostando do curso de PHP moderno, né? Ele tá bem caprichado. Tão caprichado como todos os cursos que a gente sempre criou aqui no canal do Curso em Vídeo. Mas saiba que também a gente tem uma outra plataforma, só que essa não é gratuita, de cursos fechados. E você não precisa ficar comprando cada curso individualmente. Pagando uma mensalidade, você tem acesso a todos os vídeos que estão disponíveis lá. O nome dessa plataforma é Estudonauta. E você pode acessar o Estudonauta apontando o seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela, ou então no link que tem aqui na descrição do vídeo. E a grande vantagem do Estudonauta é, você tem cursos inéditos e alguns cursos que estão no curso em vídeo também estão lá, só que lá você pode tirar dúvida com a nossa equipe. Tá fazendo a aula, surgiu uma dúvida? Vai lá, pergunta, a galera responde. Então olha só, vou fazer aqui ó, uma raiz quadrada, certo? Uma raiz quadrada e uma raiz cúbica. Desculpe aí a tremedeira porque, né, funciona assim. Vou botar o 64. Então, eu quero raiz quadrada e a raiz cúbica de 64. Como eu faço raiz quadrada e raiz cúbica? Existem várias maneiras. A maneira que eu aprendi, que eu acho mais fácil de relembrar, é fatorando um número, beleza? Então, nós vamos fazer o seguinte aqui. Deixa eu dar uma dividida. Eu vou fatorar o número 64. Como se fatora o número 64? Você bota 64 e bota uma linhazinha aqui, não é isso? Lembra que a gente aprendeu? Vou refazer essa linha aqui para ficar bonitinho. Beleza. 64 dá para dividir por 2. 64 dividido por 2 dá 32. 32 também dá para dividir por 2, que vai dar 16. 16 também dá para dividir por 2, que vai dar 8. Que também vai dividir por 2, que dá 4. Que também dá para dividir por 2, que vai dar 2. Que também dá para dividir por 2, que vai dar 1. Acabou aqui fatorar o número 64. Beleza? Deixa eu dar uma apagada aqui nessas linhas. E eu vou fazer o seguinte. Vou jogar a mesma coisa aqui, certo? Então, estou indo... Fatorei nos dois lados, tá? Pra gente não perder tempo aqui. Como que eu vou pensar na raiz quadrada? Então, vamos começar aqui com a raiz quadrada. Já que o fator aqui é 2, né? Você está vendo aqui que o fator é 2, eu vou tentar separar em grupamentos de 2. Dá para separar aqui, ó. Isso daqui é 2 ao quadrado, isso daqui é 2 ao quadrado, isso aqui é 2 ao quadrado. Então, basicamente, eu tenho raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado. Lembra que na raiz quadrada eu tenho um 2zinho aqui, né? Basta cortar esse com esse, certo? E aí vai dar 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8, certo? Então, 8, vou botar um 8 aqui no canto, certo? É a mesma coisa que raiz quadrada de 64, certo? Deixei um espacinho aqui, ó, vou deixar esse espaço aqui no meio para eu escrever uma coisa interessante. Vou até chegar essa raiz quadrada um pouquinho mais para cá, beleza? Agora vamos resolver a raiz cúbica.
Lembrando, é só a gente ver aqui, ó, qual é o fator aqui de cima. Se é 3, né, no caso da raiz cúbica, eu vou tentar separar eles em grupos de 3. E também dá para separar em grupo de 3. Então, basicamente, isso daqui é 2 ao cubo, isso daqui também é 2 ao cubo, e eu tenho, ó, raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 2 ao cubo. Mais uma vez eu corto aqui, vai ficar 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 4. Então, a raiz cúbica de 64 é igual a 4. Beleza? Então, eu tenho aqui, só relembrando, que a raiz quadrada de 64 é 8 e que a raiz cúbica de 64 é 4. Eu espero que você tenha lembrado disso, né? Deu para dar uma relembrada aí em raiz quadrada, raiz cúbica. Porém, existe uma característica matemática da raiz quadrada e da raiz cúbica que vai nos ajudar na hora de programar, tá? Isso porque em PHP eu consigo calcular a raiz quadrada de 64 com a função sqrt64. Fácil. Mas eu não tenho uma função para calcular a raiz cúbica de um número. Só que, matematicamente, por isso que eu deixei esse espaço, a gente consegue dizer que a raiz quadrada de 64, só pegar aqui, ó, o radical, né? Eu consigo dizer que é 64 dividido por meio. Então, ó, esse 2 daqui é a mesma coisa desse 2 daqui. Então, eu consigo reescrever essa raiz por forma de uma potência, em forma de uma potência, na verdade. E a mesma coisa serve para a raiz cúbica de 64. Eu posso escrever como 64 elevado a 1/3, mesma linha de raciocínio. Esse 3 aqui vem para cá para baixo. Então, eu consigo reescrever uma raiz em forma de uma potência. Então, lembra disso aqui, tá? Elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada, e pegar um número elevado a 1/3 é a mesma coisa que raiz cúbica. Beleza? Uma vez sabendo disso, uma vez relembrando aí raiz, gostou da revisão rapidinha? Então deixa o like aí, por favor. Deixa o like, compartilha, mostra aqui nos comentários que se você lembrava ou não, bota aí. Se você lembra de como é que calcula raiz quadrada e raiz cúbica, deu uma relembrada, né? Deu aquela saudadinha da aula de matemática, né? Provavelmente não, mas tudo bem, deu uma revisada. Então, vamos fazer isso, calcular a raiz quadrada e a raiz cúbica, sabendo desse princípio matemático, utilizando o PHP a partir de agora. Estou aqui no Online PHP e vou, sei lá, o meu número vai ser 64, como eu disse, que é o número que tem raiz quadrada e raiz cúbica como números inteiros. Eu vou criar aqui uma variável RQ, de raiz quadrada. A raiz quadrada vou fazer da maneira tradicional, SQRT de num. E vou colocar aqui, ó, eco, vou botar um parágrafo aqui. A raiz quadrada de num é RQ. Vou fechar o parágrafo aqui e vamos ver o resultado. Tá lá, ó, a raiz quadrada de 64 é 8. Ah, ele não está aqui no formato de HTML. Marcar aqui. Executar de novo. Tá lá, ó, a raiz quadrada de 64 é 8, exatamente como a gente tinha previsto. Vamos fazer também a raiz cúbica. A minha raiz cúbica, que eu vou chamar de RC, não dá para ter uma função, como eu disse, mas é a mesma coisa que o número elevado, potência, ó, 2 asteriscos, e aí eu vou botar entre parênteses 1/3, certo? Anota essa parada aqui, isso aqui é muito útil. E nós vamos fazer um outro eco aqui, que tem outro parágrafo, e nós vamos dentro desse parágrafo, vamos botar, ó, a raiz cúbica de num é raiz cúbica. Executando, vamos chegar à conclusão, ó, a raiz quadrada de 64 é 8 e a raiz cúbica de 64 é 4. Exatamente o que a gente tinha visto ali no exercício. Beleza? Vamos fazer um teste seguinte, ó. Se eu botar aqui, ó, raiz quadrada, a gente fez com SQRT. Vou fazer uma outra linha aqui dizendo que a raiz quadrada recebe o número elevado a 1/2, a metade, né? Vamos ver se o resultado vai ser o mesmo. Executei, olha lá, ó. A raiz quadrada de 64 é 8 e a raiz cúbica de 64 é 4. Funcionou também. Você pode mudar esse 64 aqui para o outro, por exemplo, 128. 128 não tem, né, raiz quadrada e raiz cúbica inteira, mas ficou lá, ó, a raiz quadrada de 128 é 11,313 e a raiz cúbica de 128 é 5,039. Tranquilidade? Vamos fazer isso daqui agora utilizando HTML, PHP, utilizando o nosso servidor local e o Zamp. Beleza? Como que eu faço isso? Já estou aqui, ó, já criei o desafio 8. A partir de agora eu vou criar o HTML básico, né, diretamente, para a gente não levar tanto tempo assim. Basicamente o que eu fiz, ó, criei o código HTML basicão, fiz o meu código PHP para puxar o dado do formulário, ó, eu criei lá, ó, o main, o formulário com o método get, ainda não fiz o action, tá vendo? O método get. Tenho aqui o elemento num, tá? Com o name num, que é o que mais vai nos importar. Também peguei esse num e joguei dentro da variável número.
Ó, vou colocar aqui, ó, essa parte inicial é a mesma coisa. A parte de cima é aquele código gerado automaticamente. A única coisa que eu vou fazer aqui, que eu esqueci, é criar o link para o meu CSS, que eu já joguei o arquivo style CSS aqui também. Fechou? Então vamos ver aqui, ó. Faz um favor para você mesmo, ó. Do body até o barra body, tá? Pausa agora. Se quiser, tira um print. Ah, vou até sorrir para o seu print, ó. Faça o seu. Tranquilo? Então eu tenho aqui, ó, o início, a área de declarações, puxou o dado do formulário. O formulário não está mandando para ele mesmo. Vamos mandar, ó. Vamos lá, dessa vez eu não vou errar. Cifrou underline server e vamos pegar aqui a variável interna, que é a PHP self. Aqui também no número vou colocar um value e aqui também vamos colocar um echo simplificado para a variável número. Também não vou errar dessa vez. Tranquilo? Vamos abrir aqui, ó. Vim para o meu servidor local. Já tem a pasta do desafio 8. Tá lá, o informe o número. Opa, tá erro na linha 13. Provavelmente eu usei num no lugar de número. Na linha 13. Não, tá aqui num. Ah, tá. Não mandou nada. Vai colocar o valor 1. Tá lá. Esqueci de fazer o botão de submit também. Esqueci tudo, né? O input submit. Já peço para você pausar lá. Calcular raízes. Então, beleza. Tem um número lá. Vou botar aqui, ó, 64. Quando eu clicar em calcular raízes, ele vai calcular a raiz do número 64. Fechou? Então, ó, vou deixar aqui, ó, do body até o barra body, está exatamente o código que a gente precisa. Fechou? Faz aí na sua casa, pausa o vídeo, digita isso tudo, deixa eu encolher aqui para o código ficar melhor, tá? Você pode tirar o print, digitar na sua casa e fazer funcionar. Não adianta ficar só braço cruzado e falando assim, ah, não, tô entendendo tudo, dá para entender. Não vai. Você pode ter erros bobos como eu tive ali no exercício anterior. Basicamente o que eu vou fazer, mesma coisa, vou criar a variável de raiz quadrada aqui embaixo, que vai ser o número elevado a meio, dá para fazer também utilizando o sqrt, e vamos criar a raiz cúbica, que vai receber o número elevado a 1/3. Aí nós vamos fazer o resultado bonitinho, que nem você viu lá no início, né? Vou botar aqui, ó, um parágrafo analisando o número. Aí vou botar aqui o número, botar um strong aqui para ele e 2 pontos no final. Aqui vai abrir o strong antes da palavra número. Temos, vou botar um eco aqui também. Vamos fazer um UL, fazer as bolinhas igual você viu lá no início. A sua raiz quadrada é RQ. Vamos fazer o seguinte, vou botar o barreirinho aqui para você lembrar. Vou mandar formatar ele com 2 casas decimais. Então vamos lá. É o number format, raiz quadrada, com 2 casas decimais, separador de vírgula e separador de ponto. Ponto e vírgula, e outro eco aqui para fazer o próximo. Vou fechar o LI e aqui eu fecho o L. Entre o LI e o outro LI vai ser a sua raiz cúbica também vai ter lá a interpolação, a concatenação, na verdade, né? Number format de raiz cúbica com 2 casas decimais, separador decimal a vírgula e separador milhar e milhão. Tem RQ, é uma variável RQ, então falta corrigir aqui. Aí isso que é importante você digitar o seu exercício, né? Tá lá, ó, 64. Analisando o número 64, raiz quadrada é 8, raiz cúbica é 4. Vamos dar aquela formatada bonita aqui. Deixa eu dar uma alterada aqui nesse strong. Vou botar esse strong um pouco mais para cá, para ficar igual. Vou colocar o resultado também como strong. E aqui também. Mais uma vez, não faz o exercício todo de uma vez. Vai testando para ver se ficou legal, para não ter confusão. Quanto mais bonitinho ele vai ficando, mais possibilidades eu tenho de errar. Tá vendo? A raiz quadrada é 8, a raiz cúbica é 4. Vou fazer aquele 128 lá que a gente tinha feito anteriormente. Calcular raízes. Está lá, ó, com 11,31504. Se você quiser, para aparecer, né, 3 casas decimais, é simples. É só você vir no number format aqui. No lugar de 2, você vai colocar 3. Aqui também, no lugar de 2, você vai colocar 3. E aí, atualizando aqui, eu tenho lá, ó, a raiz quadrada é 11,314 e a raiz cúbica é 5,040. Voltando aqui para o 64, ele vai mostrar também com 3 casas decimais, ó. A raiz quadrada é 8 e a raiz cúbica é 4. Essas 3 casas não é 4.000 e 8.000, né? Tem a vírgula porque eu usei o number format para ficar bonitinho. Tranquilo? E aí,
Você conseguiu resolver esse desafio? Você sabia desse princípio aí de calcular raiz quadrada usando potência, raiz cúbica usando potência? Isso facilita bastante, já que a gente não tem função para raiz cúbica, mas a gente tem operador de potência no PHP. E você, está fazendo esse curso diretamente no YouTube ou já está fazendo direto pela nossa plataforma? A grande vantagem de fazer diretamente pela plataforma é que você, no final do curso, pode fazer uma prova, pode fazer uma avaliação e conseguir certificados. É um certificado a cada módulo desse curso. Os certificados, para você poder fazer a prova, nada é pago. Mas para você emitir o certificado, você precisa comprar crédito. Mas você pode ir fazendo o curso, acessa a nossa plataforma cursoemvideo.com, não tem .br, cursoemvideo.com. Se cadastra, vai fazendo os cursos por lá, faz as provas, seja aprovado, seja aprovada, e conseguindo mais de 70% de aproveitamento em cada módulo, você consegue garantir o certificado e imprime só quando você precisar. Fica a dica aí. Então é isso, meu querido, é isso, minha querida. Espero que você esteja gostando do curso, espero que você esteja gostando dos desafios, fazendo esses desafios. Não deixa só para assistir o vídeo e falar assim, eu estou entendendo tudo que ele está fazendo, então eu estou aprendendo. Não, se você está entendendo o que eu estou fazendo, parabéns, você só está assistindo eu fazer. Você só vai aprender realmente PHP se você botar a mão na massa e treinar. Não só PHP, qualquer coisa na sua vida. Você só vai aprender se você botar a mão na massa e treinar. Fechou? Então é isso, eu me despeço por aqui, mas ainda tem mais desafio ainda para a gente conseguir fechar esse primeiro módulo do seu curso de PHP moderno. Um grande abraço, boas práticas, treina bonitinho e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.